Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego. Bom, dando continuidade às nossas aulas de tecnologia de aplicação, vamos começar a falar agora sobre formulações. Na nossa última aula a gente falou sobre o uso dos adjuvantes, as diferentes classes aí de adjuvantes, e especialmente dos surfatantes e dos óleos. Além disso, a gente viu que existem outros adjuvantes, vimos também as limitações desses produtos, as questões aí, por exemplo, da ausência aí de uma regulamentação desse grupo de produtos. E agora nós vamos falar sobre as formulações. Bom, quando a gente opta aí pelo uso do controle químico, você acaba identificando aquele alvo que você deseja controlar, um inseto, um fungo, uma planta daninha. E a partir do momento que você identifica esse alvo, você vai escolher qual agrotóxico você vai utilizar. Então, em função desse alvo, você determina a classe de uso. É um herbicida, é um inseticida, um fungicida. Então, em função aí do seu objetivo, você vai determinar uma classe de uso. Tudo bem? Bom, nessa linha de raciocínio, então, você acaba tendo uma classe de uso, acaba tendo um efeito que você deseja. Eu quero um produto inseticida, eu quero um produto fungicida. E o que faz realmente o produto fitossanitário promover o efeito desejado é esse cara aqui, que ele chama de ingrediente ativo, representado pela sigla IA. Esse ingrediente ativo é quem vai promover o efeito inseticida, fungicida, herbicida. Só que o que acontece? O ingrediente ativo, normalmente ele é insolúvel ou apresenta uma baixa solubilidade em água. A gente já conversou em outras situações que que a principal forma de diluir os produtos fitossanitários, de uso dos produtos fitossanitários, é fazer sim a diluição desses produtos em água. Então, se eu tenho um produto insolúvel, de baixa solubilidade para ser utilizado, eu preciso de usar alguma tecnologia para fazer com que esse ativo se dilua em água. Então, é por conta disso que na própria formulação, no frasco do produto, existe o ativo que vai causar o efeito desejado, além de produtos adjuvantes. Você pode encontrar uma nomenclatura também de aditivos, certo? Então, lá na nossa última aula, nós falamos bastante sobre os adjuvantes, e esses adjuvantes têm a função de melhorar as características da aplicação. Então, mesmo às vezes antes você inserir o adjuvante dentro do tanque de aplicação, a própria indústria já está utilizando moléculas adjuvantes, produtos adjuvantes, visando melhorar a vida de partilheira, visando melhorar a estabilidade dessa solução, visando melhorar depois a homogeneidade dessa cauda que você vai promover. Então, a própria indústria já está utilizando disso. E aí, um terceiro ponto da formulação seria a questão de facilitar a dosagem. Quando a gente fala do ativo, nós estamos falando de quantidades mínimas. Então, tem produtos que são gramas, miligramas, às vezes, por hectare. E isso traz uma dificuldade, óbvio, na distribuição. Imagina, lá no campo, um produtor com uma balança de precisão, vento ali, aquela coisa, terra. É praticamente impossível esse tipo de abordagem. Por conta disso, a indústria já prepara o produto para que ele tenha uma quantidade a ser distribuída mais lógica. Por exemplo, 1 kg por hectare, 5 kg para 100 litros de água ou 1 litro para 100 litros de água. Esse tipo de dosagem vai facilitar o manuseio aí do agricultor. Tudo bem? Bom, o objetivo então da formulação é disponibilizar o produto da forma mais adequada para o uso. Nós podemos observar formulações pronto uso ou pré-mistura.
Nas formulações pronto uso, né, a concentração já está adequada para a aplicação, basta eu fazer a distribuição desse produto. E formulações pré-mistura exigem uma diluição. Eu vou diluir o produto fitossanitário até naquela concentração recomendada na bula. As formulações pronto uso podem ser sólidas ou líquidas, né? E a pré-mistura pode ser água ou solventes orgânicos. Entenda aí solvente orgânico como o principal exemplo, né? O óleo. A aviação agrícola utiliza, né, a aplicação do óleo como diluente. É muito comum. Bom, uma primeira formulação pronto uso que a gente vai conversar é o pó seco. O pó seco. O que é o pó seco? O pó seco, para que você possa imaginar, é como se fosse uma aplicação do calcário. Lembra aquelas aplicações que lá na disciplina de mecanização a gente vê, faz a aplicação aqui num talhão e acaba deixando branco o aplicador, o trator, os equipamentos, né? É comum esse tipo de aplicação apresentar uma distribuição heterogênea, né? Resíduos visíveis, o aplicador acaba ficando exposto, acaba existindo uma dificuldade grande na calibração desse tipo de produto, certo? Então, ao invés de ser o calcário, imagina que isso fosse aí um pó inseticida. A ideia é que você pegar o ativo, moer esse ativo e acrescentar lá algum inerte, um talco, por exemplo. E aí você faz esse polvilhamento na área que você iria distribuir. Atualmente essa formulação aí caiu em desuso, né? Se restringe aí o controle de formigas cortadeiras. Mas o que eu estou mostrando isso para vocês, né? Essa formulação, pessoal, era a formulação dos organos clorados, os primeiros inseticidas sintéticos aí que surgiram. E o principal exemplar deles aí, né, é o DDT. Pessoal, a gente já até comentou em outras situações, o DDT tem como característica, né, a sua elevada persistência. Então ele ficava no ambiente, ele fica no ambiente por anos, né? Existem relatos de o pessoal encontrar molécula do DDT em pinguim no Polo Norte. Tamanha é a persistência desse produto. Ele tem um efeito de bioacumulação, o que acaba aí levando ainda mais a presença desse produto no ambiente. Então, ele acaba se mantendo dentro da cadeia alimentar por um longo período de tempo. E já não bastasse isso, tem a questão toxicológica do DDT, onde ele é considerado aí perigoso ao meio ambiente, né? E considerado também tóxico aos mamíferos. Pessoal, já não bastasse todas essas características negativas, né? O DDT possui um amplo espectro. Na época, lá em 48, aqui, quando o descobridor dessa molécula, o Paul Miller, ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto essa molécula, se achava e se imaginava que esse amplo espectro seria ótimo. Então, na cabeça da época, era interessante que a gente mantesse a lavoura no limpo. Você fazia lá uma aplicação do DDT, e ao fazer essa aplicação do produto, você acabava eliminando os insetos pragas e também os inimigos naturais da área. O que acontece? Devido à elevada pressão da seleção, você acabava com o tempo eliminando os indivíduos susceptíveis, obviamente, mas aqueles indivíduos resistentes que iam sobrando na área começavam a aumentar a sua população, né? Começavam a cruzar entre si, e esse aumento dos indivíduos resistentes, né, em algum tempo
várias aplicações do DDT já não estavam sendo mais suficientes para controlar a população de insetos pragas. Outro ponto é que produtos com amplo espectro acabavam eliminando, né, os agentes naturais, aqueles inimigos naturais, e ao fazer isso, você acaba deixando, né, mais fácil a próxima reinfestação. Então, quando voltavam as pragas novamente, quando entravam as pragas novamente na área, não encontravam mais inimigos naturais para ajudar o seu combate. Essa imagem aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo, né, é em campo de concentração na época, né, lá na Segunda Guerra Mundial, e o pessoal aplicando aqui o pó seco para controlar piolho, por exemplo. Gente, isso hoje parece ser um absurdo, mas na época se achava que isso era um bem descomunal aí à sociedade. A gente comenta e fala sobre o DDT, especialmente da sua formulação, que é o objetivo dessa aula, mas para que a gente tenha aí sempre em mente, né, o tamanho da responsabilidade que é em registrar um novo produto, em apresentar um novo produto para a sociedade. Na época, na luz do conhecimento da época, se achava que o DDT era seguro, que entomologistas e pessoas responsáveis aí por controle de pragas, obviamente perderiam seus empregos pela presença aí de uma molécula extremamente eficiente e persistente. Hoje se entende que as coisas não funcionam assim. E aí hoje a gente já entende que a seletividade ela já é tão importante quanto a eficácia. Bom, outra formulação pronto uso é o granulado. Para quem não conhece aí o granulado, né, pode imaginar a isca formicida, é um exemplo do granulado, e quem nunca viu também uma isca formicida, imagina aquele granulado que vai no brigadeiro, sabe? Bom, aquele grânulo, né, seria um exemplo de uma partícula granulada. No caso do granulado, né, diferente lá do pó seco, né, que existia aí uma distribuição heterogênea, você acaba tendo o ingrediente ativo em todas as partículas granuladas. Então, isso facilita a calibração e distribuição do produto. Nós estamos falando, né, de partículas de 600 a 5.000 micrômetros. Lembra, né, que a gente já comentou na última aula que um fio de cabelo tem cerca de 100 micrômetros. Então, você pode usar isso como referência. A dosagem desse grânulo vai depender aí da área. Então, pode vir lá, por exemplo, quilos por hectare de grânulos a serem distribuídos. Pode vir em gramas por metro de suco de grânulos para serem distribuídos. Ou pode ser em gramas por cova. Vamos conversar mais sobre isso. Gente, eu acabei deixando de falar na aplicação do pó seco. E no caso do pó seco, você acaba fazendo a moagem desse ingrediente ativo e acrescenta aí a esse ativo um inerte, um talco, por exemplo. Então, com isso, você acaba tendo uma distribuição naturalmente heterogênea. Você tem, às vezes, produto mais denso, um menos denso, e aí, à medida que você vai fazendo a aplicação disso, quem garante que o ativo está mais acima ou o ativo está mais abaixo, né, no momento que você está fazendo a distribuição. Então, trazendo então mais um ponto negativo para a formulação pós-seco. No caso do granulado, então você pode fazer a aplicação em forma linear. Olha, dá uma olhada nesse equipamento que você tem aqui um recipiente que vai manter os grânulos. Esses grânulos vão descer aqui por esse tubo e vão ser distribuídos aqui nessa linha, né, nesse sulco em que vai sendo feito pela máquina. Então você acaba distribuindo o inseticida na projeção da copa, né, com uma menor exposição do operador,
das folhas e dos animais presentes na área, tanto inimigos naturais, por exemplo, né? Você acaba tendo aí uma aplicação mais segura, independente da classificação toxicológica do produto. Olha lá que interessante, ó. Você faz a aplicação aqui no sulco da semeadura, do plantio, do transplantio, ou até mesmo na projeção da copa, e acaba eliminando ou reduzindo a população, né, de inimigos naturais, de pragas, perdão, conhecidas muitas vezes aí como pragas que habitam o solo, às vezes até chamadas de pragas de solo, né? Como por exemplo o pão de galinha, larva arame, larva alfinete, no caso do café, por exemplo, a cigarra do cafeeiro, né? São todos insetos ali que estão associados com a alimentação das raízes, e presentes ali no solo. No caso de culturas perenes, pessoal, é muito comum a gente ouvir falar sobre a aplicação por cova. Então, cada planta nas culturas perenes, a gente chama isso de cova. Então, eu quero fazer a aplicação de 100 gramas por cova, ou 10 gramas por cova. Então, esse tipo de recomendação significa que você vai fazer a aplicação dessa dose na planta, tudo bem? Normalmente é na projeção da copa, né, daquela planta. Um café, uma laranja, uma laranjeira, por exemplo. Esse equipamento aí do lado esquerdo, né, a matraca, vocês já devem ter ouvido falar ou visto, ela é própria para semeadura de milho, feijão, né, grãos em geral, mas o que acontece? Algumas delas são adaptadas para a distribuição de inseticida. Então não é o caso dessa, mas você tem aqui um dispositivo onde você regula e aí você abre mais, um disco onde você abre mais, coloca mais inseticida, coloca menos inseticida. É um dosador de gaveta que a gente chama. Existe outra possibilidade também de você ter esse tipo de configuração onde você leva, né, o inseticida nas costas do aplicador e aí acaba distribuindo aí um pouco mais o peso, ao invés de ficar sobre os braços. E eu gostaria de destacar para vocês aqui, né, um problema real aí de campo, né, uma situação onde o produtor deseja aplicar um inseticida na formulação GR granulado, e a dose desse inseticida é de 4 kg por hectare. Ele vai fazer a aplicação por cova, utilizando uma granuladeira manual, a matraca. Considere então que o cafeicultor possui 10 hectares de café no espaçamento de 2,5 por 1. A pergunta: quanto de inseticida ele deve comprar? E depois, quanto de inseticida ele deve colocar por cova? Gente, o raciocínio é bastante simples. A quantidade de inseticida que ele deve adquirir, dá uma olhada, que a dose é 4 kg por hectare. Ele tem 10 hectares plantados de café, então ele deve comprar 40 kg de inseticida. Desse inseticida. Depois, a segunda pergunta: quanto de inseticida ele deve colocar por cova? Para responder essa pergunta, na cultura perene você precisa calcular primeiro quantas covas esse produtor possui, né? Essa área tem por hectare. Então, quantas covas de café ele possui por hectare? Uma forma simples de fazer essa conta é você multiplicar o espaçamento. Então, por exemplo, 2,5 por 1, você tem que cada planta de café ocupa a área de 2,5 metros quadrados. Então, em 10.000 metros quadrados, x 2,5 metros quadrados, uma planta. Então, se a minha conta de cabeça aqui estiver certa, você vai chegar à conclusão, né, que cada hectare de café nesse espaçamento possui, né, 4.000 plantas de café. Então, cada hectare possui 4.000 plantas de café. Bom, observando a dose recomendada agora.
Então eu sei que existe 4.000 plantas, 4.000 covas de café em 1 hectare. Mas a pergunta é, quanto de inseticida ele deve colocar por cova? Bom, sabendo que 4.000 gramas são recomendados para distribuição em 1 hectare, são 4 quilos por hectare, na verdade. Então 4.000 gramas é recomendado por 1 hectare, e eu sei que tem 4.000 plantas em 1 hectare, você chega à conclusão, né? São 4.000 gramas para 4.000 plantas, uma planta X. Então você chega à conclusão que nessa proporção você deveria regular a sua granuladeira para distribuir 1 grama de inseticida por cova. Claro que é um exemplo hipotético aqui, né? E a formulação pode nos ajudar a isso, a colocar mais do que isso e facilitar a nossa calibração do equipamento. Mas dentro dessa linha, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Faça o exercício, né? Tente usar a lógica para resolver e se habituar, né, com esse tipo de problemas que são comuns aí do dia a dia no campo. Bom, outro tipo de formulação pronto uso é a isca formicida. No caso da isca formicida, você não vai aplicar ela dentro de uma cova, né? Você não vai enterrar ela. Qual que é a ideia? Esse granulado, né, da isca formicida, a ideia é que a formiga forrageie e leve esse granulado para dentro do formigueiro. Então, lá dentro do formigueiro, quando essa operária levar essa isca, ela vai colocar lá para um grupo de formigas que a gente chama de jardineiras. Lembra lá da aula de entomologia, em que as formigas cortadeiras, elas cultivam um fungo, e esse fungo que é utilizado na alimentação delas. O que acontece? Se o meu inseticida que eu aplicar sobre as formigas tiver um efeito letal logo na superfície, acontece que quando a formiga entrar em contato com esse inseticida, ela já vai morrer rapidamente. E então o formigueiro continua normalmente produzindo novas formigas. Eu preciso matar o formigueiro de dentro para fora. Então o meu inseticida ele deve, né, ser manipulado pelas formigas de forma que a formiga consiga levar esse inseticida até lá dentro do formigueiro. E lá dentro, esse grupo de formigas, né, as jardineiras que cultivam o fungo, elas vão começar a manipular essa isca inseticida. E ao manipular essa isca inseticida, elas acabam morrendo, acabam sofrendo aí, né, com a ação desse inseticida. Então você acaba matando essas jardineiras e aí você acaba matando então o formigueiro. Outra pergunta que você pode fazer é como que é a distribuição dessa isca formicida, né, no formigueiro, ou se é no formigueiro. Bom, você precisa levar em consideração a área de terra solta, então a área de terra solta do formigueiro. Então formigas, né, como a saúva, elas vão fazer aqueles montes de terra solta sobre o formigueiro e você vai levar em consideração o tamanho, seja a largura e o comprimento, para calcular o tamanho do formigueiro. Então você vai medir lá a largura e o comprimento. Então você vai medir, né, essa largura e comprimento da área de terra solta. Você tem, por exemplo, um formigueiro com 3 por 4. Então você tem a conclusão que ele tem uma área de terra solta de 12 metros quadrados. E aí você vai procurar qual a dose da sua isca formicida. Aqui está um exemplo, né? 6 a 8 gramas por metro quadrado. Então se você tem uma isca formicida de 6 gramas por metro quadrado,
12 metros quadrados de área de terra solta, X gramas. Entendeu a lógica? Outro tipo de formulação de pronto uso é a formulação para o tratamento de semente, também conhecida aí como FS, na sigla que vem lá no rótulo do produto. Pessoal, a formulação de tratamento de semente, ela contém, né, adjuvantes que vão favorecer a adesão do produto na semente e, inclusive, em qualquer superfície. Quem já teve a oportunidade de acompanhar um tratamento de semente sabe, né, a dificuldade que é quando cai uma gota desse produto aí na luva ou na bitoneira ou na lona onde está tratando, isso não sai por nada. Então é justamente o objetivo, né, da formulação do tratamento de semente, fazer essa adesão, esse recobrimento, né, das sementes. Tudo bem? Vale a gente destacar aqui alguns pontos sobre o tratamento de sementes. Então é uma formulação pronto uso, basta você colocar aí dentro do medir, né, e colocar em contato com as suas sementes. Então às vezes você vai procurar na bula, você vai ver recomendações como, por exemplo, 30 ml para 100 kg de semente, 100 ml para 100 kg de semente, 200 ml para 100 kg de semente. O fato é que a quantidade de produto para ser distribuído para aquela semente é muito pequena. Então isso só pode dar certo se você tiver uma distribuição homogênea, não é verdade? Então existem recomendações, né? Então, as recomendações estão na bula da quantidade de produto que você vai colocar em função do alvo que você tem um histórico. Lembra que o tratamento de semente normalmente ele é feito de uma forma preventiva, né? Você está fazendo para se resguardar da presença de um inseto, uma doença, um fungo, né, que porventura possa ocorrer na sua semente. E aí você vai seguir as orientações ali da bula. Mas aí a forma de tratar essa semente, de fazer a distribuição desse produto na semente, pode ser de algumas formas. Você pode fazer esse tratamento na sua propriedade, e aí o termo, né, que a gente comenta aí dentro da área é o chamado on-farm. Então, na fazenda, né, fazer isso na propriedade. Ou você pode adquirir já a semente com o tratamento. Então, já com o tratamento químico aí da semente, né, com o fungicida ou inseticida. Alguns produtores fazem lá um sopão mesmo de produto, coloca fungicida protetor, fungicida sistêmico, inseticida protetor, inseticida sistêmico, micronutriente e mais o inoculante e pau na máquina. Bom, você pode comprar então esse tratamento pronto, né, pela empresa que você escolheu comprar a semente. Algumas inclusive prestam esse tipo de serviço. Bom, na fazenda você tem lá o primeiro tipo aí, a primeira forma de tratar a semente, que é condenável e hoje a gente não usa, ou pelo menos evita usar ao máximo, né? Que é você fazer o tratamento de semente na lona. Então, você viu lá quando você vai, por exemplo, preparar uma massa para rebocar uma parede, você não tem que ficar misturando o cimento lá, o cimento, areia, pedra. Bom, o tratamento de semente aí na lona, a ideia seria a mesma. Você vai lá, abre o saco de semente em cima de uma lona, joga o produto e vai com a enxada ali misturando isso. Gente, isso hoje em dia, né, não tem sentido você fazer esse tipo de tratamento de semente, você acaba se expondo muito e a gente tem tecnologias acessíveis, baratas para poder fazer um tratamento mais adequado. Então, deixa esse de lado, mas saiba que é uma possibilidade que já foi até inclusive muito utilizada. Uma forma de tratar as sementes bastante utilizada é o que a gente chama de tratamento por batelada.
Então, tanto na fazenda quanto na indústria, pode fazer dessa forma, é o tratamento por batelada. Esse tratamento por batelada lembra aí, né, de uma, sabe a bitoneira? Aquela, aquele equipamento que faz a mistura de areia, cimento, que o pedreiro usa na construção. Então, o que você faz? Joga a semente lá dentro, coloca o produto, liga a bitoneira vai mexer, vai distribuir o produto, e aí as suas sementes estão tratadas. Se você faz a relação, eu coloquei aqui 50 kg de semente dentro da bitoneira. Coloca a quantidade de produto proporcional a 50 kg e liga a bitoneira, agita e aquilo está feito o seu tratamento químico da semente. Beleza? Bom, qual que seria um aspecto negativo aí de utilizar o tratamento por batelada? Um aspecto negativo é que quando você tem esse tratamento via agitação, você acaba causando danos físicos à semente, especialmente quando você trabalha com uma quantidade alta de volume líquido. À medida que você coloca esse líquido em contato com as sementes, a semente começa já a ter uma certa um certo efeito sobre o tegumento, sobre aquela casca, aquela parte externa da semente, né? Que eu vou chamar aqui de tegumento, e isso começa já a soltar. Então, isso é ruim, você acaba quebrando a semente, facilitando então o dano mecânico. Então, isso pode ocorrer no tratamento aí por batelada. Obviamente que já é muito melhor do que você tratar aí, né, na lona, né, com uma enxada, por exemplo, sem equipamento de proteção individual. Bom, outro tipo de outra possibilidade, né? Uma vantagem do tratamento por batelada é a facilidade na dosagem. Então você sabe a quantidade de semente que tem lá dentro, o peso, você sabe a quantidade de produto que precisa e você coloca os dois em contato, liga a bitoneira, liga ali o agitador e está pronto. Tratou. A outra forma de tratamento de semente é o uso do tratamento de semente industrial, onde a gente acaba utilizando, né, uma rosca sem fim. Então eu utilizo um equipamento, e esse equipamento a gente chama de tratamento por fluxo contínuo. Então tem o batelada e tem o fluxo contínuo. Ambos podem ser feitos na fazenda ou via industrial. Esse fluxo contínuo nada mais é aí do que utilizar um elevador, uma rosca sem fim, por exemplo, né, onde ela vai pegando a semente daqui de baixo e essa rosca sem fim vai levando a semente até lá no saco, por exemplo, no recipiente que você quer colocar. E à medida que esses grãos vão passando, essas sementes vão passando por essa rosca, ela vai entrando em contato com o produto, né, sendo pulverizado ou um pequeno fio ali de produto à medida que ele vai sendo distribuído, né, sobre essa massa de grãos. Tudo bem? Então é uma possibilidade você fazer o tratamento com o uso do fluxo contínuo. O fluxo contínuo acaba tirando esse efeito que a gente comentou do dano mecânico sobre a semente. Contrapartida, especialmente nas pequenas propriedades, tem uma dificuldade aí de fazer a calibração disso. A calibração desse equipamento de fluxo contínuo é feito por velocidade. Então, o fluxo de grãos que passa por dentro do equipamento pode ser mais devagar ou pode ser mais rápido. Então, quando você vai fazer o tratamento, é comum, às vezes, na propriedade, o cara colocar lá sem fazer a calibração, e aí quando vê, percebe que saem as primeiras sementes muito bem tratadas ou com excesso de produto, e as últimas sementes saem sem produto nenhum. Então exige aí uma atenção maior, né, na calibração desse tipo de equipamento. Então é o que a gente chamou aí de fluxo contínuo. Tudo bem? Se eu achar um artigo aqui, eu mando para vocês aí explicando um pouco mais
sobre o tratamento de semente. Bom, outro tipo de formulação pronto-uso é utilizando ainda, né, dentro do grupo sólido, é utilizar uma pastilha fumigante. Então você vê lá a sigla como FF. Qual que é a ideia? Você pega essa pastilha, coloca numa massa de grãos e essa pastilha ela vai volatilizar, vai entrar aí do estado sólido para o estado gasoso, a gente chama de sublimação, né? E esse gás vai entrar em contato com a massa de grãos que você está tratando. Você pode fazer isso desde saco de grãos até um silo gigante aí de grãos que você queira tratar, né? Que você queira controlar os insetos que estão lá se alimentando. A lógica é muito simples, você procura na bula qual é a dose desse produto. Normalmente a dose vem por metros cúbicos, então você precisa descobrir qual que é o volume ocupado da sua massa de grãos. Então, no caso de um silo, por exemplo, normalmente a gente está falando de um volume cilíndrico, mas isso pode ser feito aí de diferentes formas, um saco, por exemplo, e por aí vai. Gente, muito cuidado com esse tipo de aplicação. Alguns produtos dessa formulação já foram banidos em função aí da sua toxicologia, e em contrapartida esse produto é um produto muito importante, esse tipo de formulação muito importante, muito interessante aí de ser utilizado, né, para o controle, né, de pragas em grãos armazenados. Bom, agora vamos falar da primeira formulação que exige pré-mistura. A primeira que a gente vai ver é o pó molhável. Gente, para a gente falar das formulações que exigem pré-mistura, eu vou fazer aí algumas analogias com vocês. Bom, ao misturar um produto na água, existem três possibilidades. Eu posso formar uma suspensão, então nada mais é do que você pegar por exemplo, uma quantidade de terra, jogar dentro da água, misturar aquilo. Aí, inicialmente aquela água fica turva, barrenta, né? Dependendo do lugar que você tiver. Imagina que você está lá em Ribeirão Preto, aquela terra bem vermelha, fica aquela terra turva, barrenta, vermelha. Mas à medida que você para de agitar, você espera alguns minutos, você começa a observar que aquela terra vai se decantando. Isso é um exemplo de suspensão. Então você tem um produto, ele não se dilui na água, mas à medida que você agita, esse produto ele é distribuído naquele diluente. Isso é então uma suspensão. Outra possibilidade, pessoal, é você formar uma solução. No caso, a solução ela exige, né, a diluição completa do produto. O exemplo, né, que eu poderia oferecer para vocês é você diluir, por exemplo, o sal na água. Você vai lá, coloca uma colherzinha de sal na água, agita e depois, mesmo que você espere ali por horas, você vai ver que não existe decantação daquele sal. A não ser, claro, que você coloque lá grandes quantidades dentro do copo e aí sim você vai observar a precipitação. Então, à medida que eu vou diluindo o produto na água, existem produtos, né, que vão formar uma solução. Outra possibilidade que pode existir é quando você tenta diluir, por exemplo, o óleo e a água. Então você pega lá um copinho de água, pega meio copo de água, depois vai lá e completa aquilo com óleo, agita e você vai observar que por mais que você agite, quando você espera um pouquinho, aquelas fases já estão separadas, né? Ela é heterogênea essa mistura.
Mas o que acontece? Você pode utilizar uma substância que a gente chama de emulsificante. Um emulsificante, um exemplo de emulsificante é o detergente. Quando você coloca o detergente lá no seu prato sujo para poder lavar, você acaba tendo, né, uma ligação dessa substância detergente com a gordura, e quando você liga a torneira, você acaba tendo a ligação desse detergente também na água, e aí aquela sujeira vai embora pelo ralo. Então é um exemplo de um emulsificante o detergente. O fato é que as indústrias já, quando possuem formulações formulações que vão formar, né, uma emulsão, já colocam no produto o emulsificante para poder proporcionar esse efeito. Tudo bem? Bom, é muito comum, né, no caso do emulsificante, quando você faz a diluição, você observa aquele aspecto leitoso da água, né? A água fica esbranquiçada. Isso é sinal, né, da presença de um emulsificante dentro da formulação. Agora, conhecendo então essas três possibilidades aí de mistura, né, quando você coloca o produto no diluente, no nosso caso aqui nós estamos falando da água, pode ser uma suspensão, uma solução, uma emulsão. Agora a gente já pode conversar um pouco mais, né, sobre as formulações em si. A primeira formulação que a gente vai ver é o pó molhável, e o pó molhável ele forma uma suspensão. Então você tem um pó que fica suspenso na água. Gente, para fazer uma analogia aqui, obviamente não é tão intenso assim, mas seria como se fosse jogar um fubá na água. E se você parar de mexer aquilo fica lá boiando, ou no caso aí desse tipo de pó, normalmente é mais denso, né? Ele vai precipitar tudo. O custo disso é mais baixo, é muito comum aí nos fungicidas. Obviamente que vai deixar resíduo visível, né, sobre a superfície tratada. E essas partículas sólidas do pó acabam promovendo um desgaste maior, né, dos componentes do pulverizador, assim como o entupimento de filtros. Gente, a agitação no caso do pó molhável é de fundamental importância. O seu pulverizador precisa estar sempre agitando, e além de estar sempre agitando, a agitação precisa ser eficiente. Senão esse pó vai precipitar, ele vai decantar, e deixar de um dia por outro, por exemplo, né, é um tiro no pé, vai entupir todo o seu circuito. Tudo bem? Então a aplicação com pó molhável exige aí uma certa atenção na agitação do líquido, né, daquela suspensão no tanque. Se você parar de agitar, vai decantar. Então não acontece muito, por exemplo, você prepara a solução ali na sede da fazenda, prepara aquele tanque, aquela cauda que você vai aplicar lá na sede, e aí você vai até lá na área que você vai fazer a aplicação com a tomada de potência desligada, por exemplo. E essa tomada de potência é quem agita, né, o equipamento, a cauda. Então pode acontecer de você chegar lá, já ter decantado essa suspensão, e aí quando você liga acaba tendo um entupimento, uma obstrução dos filtros. Então muito cuidado, né? São observações lógicas, mas que no dia a dia às vezes a gente acaba deixando isso de lado. Outro ponto a ser refletido é a malha dos filtros que você vai utilizar. Então lembra quando a gente viu sobre a composição aí do pulverizador? E nessa composição a gente viu que existem filtros para poder reter as impurezas. No caso do pó, justamente por conta dele, no caso do pó, ele forma uma suspensão, e você já pode imaginar que as partículas, né, são partículas pouco maiores, né, não vão se diluir na água. Então, se você tiver uma malha de filtro muito restritiva, ela vai acabar entupindo, sendo obstruída
facilmente. Bom, outra possibilidade de formulação para mistura é a suspensão concentrada. Então, como eu disse para vocês, você pode pegar o pó molhável, então você vai pegar, diluir isso na água, pelo menos tentar diluir, né? Fazer essa mistura na água e fazer a aplicação. A indústria viu que ela poderia ajudar nisso. Então, ao invés do produtor fazer a diluição desse pó na água, porque então a indústria já não poderia, né, fazer, né, essa diluição na indústria. Então, o frasco, o produto já vem para você, né, com uma suspensão pronta. Então, ela acaba fazendo essa inclusão, né, do pó molhável na água. Ao fazer essa inclusão, né, essa inclusão do produto pó molhável, ela já coloca lá também alguns adjuvantes que vão promover uma estabilidade, né, dessa diluição. Beleza? O fato é que isso essa suspensão concentrada já é melhor, né, do que o pó molhável, mas ainda assim, né, existe a questão do problema do período de armazenamento, da vida de partilheira desses produtos. Outro tipo de formulação para mistura é o granulado dispersivo em água, também chamado de WG. Vocês vão encontrar essa sigla também, ou GRDA. A sigla, pessoal, pode ser em português ou em inglês, né? Então você vai encontrar essa sigla lá. Esse GRDA ou WG, ele acaba formando uma solução. Então o produto ele se dissolve na água. Então isso traz uma estabilidade muito maior na mistura que você fez. E aí a importância da agitação acaba diminuindo. Gente, a questão não é só você ter ou não um agitador na máquina. Não é só o agitador estar ligado ou desligado. A questão também é a eficiência do seu agitador. Então existe sim algumas pessoas que trabalham nessa linha, né, como por exemplo os desenvolvedores aí dos pulverizadores, se preocupam com isso, mas o fato é que em alguns casos isso vai ser mais ou menos importante. No caso de uma solução estável, isso é menos importante. Obviamente que essa formulação WG ou GRDA, ela é mais eficiente, mas o custo dela também ela acaba sendo mais alta. Existe a possibilidade de alguns produtos que já vêm, né, com a própria embalagem também capaz de se dissolver, né, na solução, capaz de se dissolver na água. Então você joga lá o produto com embalagem e tudo e ele vai se dissolver. Isso facilita bastante, né, o preparo da calda e também reduz a exposição do aplicador. Outra possibilidade é o concentrado emulsionável, onde você acaba preparando então uma emulsão. A estabilidade então ela é melhor do que a suspensão, na verdade, e a agitação também ela não é tão crítica. Quando você tem um concentrado emulsionável, você acaba tendo então uma emulsão. Isso é muito interessante, porque a gente já conversou que o ativo ele tende a ser ter uma dificuldade, né, em se diluir em água. Então, quando você dilui ele em óleo, né, numa base oleosa, depois com o uso de um emulsificante você consegue então fazer uma formulação homogênea. Se a gente procurar aí uma escala de agitação, desde aí do concentrado emulsionável lá do primeiro até lá no último, né, o pó molhável como aquele que exige uma maior agitação. Tudo bem? Então daquele que exige menos agitação para aquele que exige mais agitação. Agora a gente vai falar um pouco
sobre o registro de um novo agrotóxico. Então eu coloquei aí nesse slide já um título bem um título bem diferente, vamos chamar assim, né? Para que vocês possam refletir um pouco, que é o como surge um agrotóxico. Gente, na verdade, o agrotóxico ele não surge, né? A gente faz a descoberta desse agrotóxico é feita aí a partir aí de 140 mil moléculas avaliadas. Então, para chegar lá num ativo ao longo de 10 anos, são cerca de 140 mil que são avaliadas e ao longo de 10 anos, chega lá no final desse tempo, você consegue chegar numa nova molécula, inseticida, fungicida ou herbicida. E nós estamos falando no último levantamento de um custo aí de 286 milhões de dólares. Você pode pensar, né, em um custo altíssimo durante um tempo longo e, além de tudo isso, serão feitos testes de toxicologia, então procurando aí observar, né, ou a ideia, né, não observar, lógico, né, efeitos sobre o meio ambiente e sobre os mamíferos, além da eficácia do produto. Bom, quem regula isso no nosso país é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Esse estudo, né, nova molécula, é feito pelo MAPA e juntamente com a Anvisa e o IBAMA. O MAPA, o Ministério da Agricultura, é responsável pelos estudos de eficácia, então o produto precisa ser eficaz, precisa controlar aquele agente causador de dano, o inseto, a planta daninha, o fungo, né? Assim, com uma eficácia acima de 80%. Além disso, devem ser feitos estudos de eficácia em locais representativos aí do nosso país. Então, perante a legislação, na última vez que eu tive acesso, então, a empresa era obrigada a entregar esses estudos, 3 estudos, mas o fato é que a empresa acaba fazendo muito mais do que isso, 300, 200 estudos, né? Para que ela tenha, né, segurança de que aquele produto realmente funciona. O produto novo que será lançado, ele precisa ter uma eficácia igual ou superior ao produto que já está no mercado. Senão ele não se justifica. É interessante também, e acaba tendo mais uma prioridade maior, né, se o produto tiver aí ou apresentar um novo mecanismo de ação. Então isso facilita, né, o manejo da resistência. Bom, esses experimentos aí de eficácia, né, são feitos em estações experimentais inicialmente. Normalmente essa molécula química ativo, né, vem lá de uma matriz, então a Alemanha, Estados Unidos, né, da matriz aí das empresas detentoras dessa tecnologia. E aí depois esse produto já vem aí com uma certa vocação, né? Inseticida, fungicida, herbicida. Depois desse tipo de teste, né? De testes que são feitos lá, esse produto entra aqui pelo Ministério da Agricultura, ele é registrado, né, no mapa, né? E o mapa já exige de cara uma série de documentações sobre esse produto. Então, características físico-químicas do produto, né, o comportamento dele, e aí já começa, né, a estimar como seria o comportamento dele no ambiente, como seria a sua degradação, a sua persistência no ambiente, mesmo antes de utilizar esse produto. E aí esses testes de eficácia começam inicialmente em estações experimentais, e alguns centros credenciados pelo Ministério da Agricultura.
Depois aí dessa primeira fase de testes, e paralelo a isso vão sendo feitos testes pela Anvisa e pelo IBAMA, certo? O IBAMA vai ser responsável, né, por averiguar a segurança do produto ao meio ambiente. Qual que é o nível de perigo que esse produto oferece ao meio ambiente? Ele pode contaminar lençol freático, ele pode contaminar águas superficiais, ele tem o potencial tóxico para abelhas, por exemplo, né? Rios, lagos, tudo isso vai ser estudado e avaliado pelo IBAMA. Depois, paralelo a isso, né? Paralelo a esses estudos, são realizados os estudos também pela Anvisa. A Anvisa vai avaliar os efeitos toxicológicos desse produto sobre mamíferos. Então a ideia, né, é fazer a classificação toxicológica do produto. A Anvisa vai lidar com testes toxicológicos em cobaias. Normalmente são ratos criados em laboratório. E lá em laboratório, né, a Anvisa vai avaliar aí a toxicologia desse produto. Alguns testes que são feitos: o DL50 oral, o DL50 térmico, o CL50 inalatório, a irritabilidade ocular e a irritabilidade dérmica. Esses são testes toxicológicos realizados pela Anvisa. Ponto importante aqui: DL50. DL50 é a dose letal necessária daquele produto que você está avaliando para poder matar 50% das cobaias. E essa é a definição do DL50. O que acontece? Qual a lógica aí? Que quanto menor for o DL50, mais tóxico é o produto. Então, quanto menor for a quantidade ali do produto para poder matar, mais tóxico é o produto. Concorda? Então, essa é a lógica. Toda substância química é passível aí, né, de ter um DL50. E você encontra essas informações. Eu estava fazendo algumas pesquisas aí nas nossas últimas aulas e aí eu vi que as bulas já estão trazendo, né, o DL50 dentro da informação à disposição ali. Então, quando você vê DL50 menores, indica um produto mais tóxico do que outro. Tudo bem? Gente, toda substância tem esse DL50. Nos últimos números que eu levantei, se você pegar, por exemplo, o sal de cozinha, nós estamos falando aí de um DL50 de 3.000 miligramas por quilo, e o glifosato, por exemplo, um DL50 de 5.000 miligramas por quilo de peso vivo. Então, indicando, né, que é mais fácil você morrer consumindo a mesma quantidade de ativo de sal do que de glifosato, por exemplo. Entendeu aí a lógica? Em contrapartida, eu participei de um TCC alguns meses atrás, né, onde o pessoal estudou uma planta medicinal, né, para fins medicinais, para o controle de insetos. E eu fui procurar um pouco sobre o DL50 dessa planta. E a mortalidade dela, o DL50 dela, era cerca aí de poucas gramas, né, de 40 gramas, 40 miligramas de ativo por quilo de peso vivo. Então, uma planta aí extremamente tóxica, né, aos mamíferos. Então, muita atenção, né, nesse tipo de classificação. A Anvisa faz todo esse trabalho, vem para a gente com esse rótulo colorido, vermelho, amarelo, azul e verde, né, e a gente tem então uma garantia, né, desses estudos prévios desenvolvidos pela Anvisa. Fantástico isso. Então, muita atenção em fazer um macerado aí de uma planta
e querer utilizar aquilo tanto para ingestão quanto para aplicação, né, sobre plantas, e você desconhece a classificação toxicológica disso. Um fumo de corda, por exemplo, né, e tem substâncias ali que são tóxicas ao inseto, mas também são tóxicas ao consumidor. Tudo bem? Ficou bastante claro aí? Beleza. Pessoal, essa classificação toxicológica, ela diz respeito à intoxicação aguda. Então, existem dois tipos de intoxicações. Você pode se intoxicar de uma forma aguda, então é aquele efeito que o produto vai proporcionar em você dentro de um período de até 24 horas. Mas o fato é que pode ocorrer também uma intoxicação crônica. Imagina, todo dia aplicando o herbicida de shortão e chinelo de dedo para matar plantas daninhas ali que estão em terreno baldio, por exemplo. Olha o nível de exposição desse operador. Mesma coisa no campo. Imagina aquela pessoa que prepara a cauda, prepara as soluções todos os dias, né, em contato com o produto químico. É um nível de exposição altíssimo. Então é muito provável, né, que, na verdade, assim, é conhecido que mesmo um produto pouco tóxico, mas quando eu tenho uma exposição alta, o risco, né, de intoxicação ele também é elevado. Tudo bem? Então não é porque é um produto que possui tarja verde, considerada como pouco tóxico, que eu não preciso me preocupar com a segurança. Beleza. Gente, para chegar nessa classificação, se é 1, 2, 3 ou 4, lembra esses 5 testes que eu falei para vocês, como o DL50 oral, dérmico, o CL50, a irritabilidade ocular, a irritabilidade dérmica, esses 5 testes? Bom, a Anvisa avalia cada um desses critérios e dá uma nota. Então, cada um desses testes vai sair lá um resultado. Pode ser 1, 2, 3 ou 4. Então, cada um deles vai gerar uma classificação toxicológica. Então, o produto pode ser pouco tóxico para todos os testes, mas chega na irritabilidade ocular, ele apresenta lá a classificação 1. Nesse caso, pessoal, sempre a classificação final do produto vai ser em razão daquele resultado mais restritivo. Então, a classificação final do produto, classificação toxicológica final do produto, vai ser em razão, né, daquele resultado mais restritivo. Então, no caso do exemplo que eu acabei de dar para vocês, né, o produto seria rotulado, né, como extremamente tóxico dentro aí da classificação 1. Tudo bem? Bom, de uns tempos para cá, está havendo aí, né, uma reclassificação, né, dessa nomenclatura. Isso ainda, pelas bulas que eu consultei, né, no Ministério da Agricultura, ainda não está valendo, mas você vai ver esse tipo, né, de classificação aí em breve. Então, aumentou o número de categorias e aí você observa agora um produto improvável de causar dano agudo, né, dentro do grupo, além aí de não classificado, ou produto não classificado. Então, a ideia da Anvisa é acrescentar aqui produtos, por exemplo, de origem biológica, como fungos, bactérias, vírus, altamente específicos, né, e que tem aí uma probabilidade baixa de causar dano agudo ao operador. Tudo bem? Bom, a partir dessa aula aqui, eu tenho já uma aula pronta, eu vou deixar para que vocês possam consultar, já está lá no YouTube. E aí, ao longo aí dessa aula, no final eu deixo uma atividade para vocês. Até aqui então das formulações e classificação toxicológica, eu vou colocar uma atividade, né, referente à data de hoje, lá no nosso sistema. Você vai fazer essa atividade e vai valer a presença aqui do dia 25, tudo bem?
Então você vai ter, no caso, até a nossa próxima aula para resolver essa atividade, até o dia 1º, né, para resolver essa atividade e inserir ela novamente no sistema. Bom, espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula e me coloco à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Vamos em frente e qualquer dúvida que vocês tiverem ou sugestão do sistema, formato de aula como nós estamos trabalhando, é só entrar em contato. Forte abraço e vamos lá!